Então, Gênesis capítulo 1, verso 26. A Bíblia vai falar um pouco sobre a criação do homem. E sempre nós estaremos voltando um pouco sobre o que tange a palavra essência, original e identidade. Há um tempo que eu não prego sobre esse tema que me salvou, que me resgatou e que trouxe novamente a minha identidade. E a semana estava latente. Eu vi uma imagem, eu vou estar passando elas para vocês hoje aqui no telão. Uma imagem, eu me senti muito culto essa semana. Eu vi um quadro de Leonardo da Vinci. Quem conhece ele? Eu estou ficando enjoado, vocês já perceberam. Depois eu vou passar esse quadro, vou mostrar para vocês. Mas em Gênesis capítulo 1, 26 diz: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele tem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Pai, nós te agradecemos por este momento, nós te damos ações de graças pela tua bondade. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar que nós respiramos, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em comunidade, em comunhão, em relacionamento com o seu corpo. E o que nós pedimos nessa manhã é espírito de sabedoria, conhecimento, para que nós possamos conhecer e prosseguir em te conhecer nessa manhã, Jesus. Porque quanto mais eu te conheço, mais o Senhor revela quem eu sou. Então nessa manhã nós queremos se aprofundar em conhecer quem você é. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, eu quero falar um pouco sobre essa tela. Não é essa, é isso. Tá bem perfeita, né? Vocês estão vendo aí? Eu vou apagar essa luz para ver se fica melhor. Não, é a outra, em nome de Jesus. Isso, obrigado, gente. Não estraga a pregação não, antes do momento, em nome de Jesus. Já entregaram antes o fim do que o começo. Vamos lá, aqui é o quadro de Leonardo da Vinci. Eu tenho ele lá, brincadeira, não tenho em casa, mas eu estava vendo, eu vi isso dentro de uma panificadora. E eu fiquei olhando, aí eu peguei o Google Lens, para quem sabe, meu filho me ensinou a mexer nisso, só não pergunta o que é, ele só fala, vai no Google Lens. Aí eu peguei o Google Lens e tirei foto, falei, cara, interessante. Aí eu fui saber que era Leonardo da Vinci. Quem já ouviu esse quadro? Conhecido como A Última Ceia. E olha, eu nem pensei que era ceia, nem imaginei, mas vamos lá, glória a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Então esse quadro é um quadro assim muito conhecido. E eu fui como curioso, eu amo estudar sobre isso, fui pesquisar quanto que vale esse quadro. Mas ele não tem preço, ele é um preço inestimável. Vocês estão aqui, gente? Mas eu fui pesquisar outros quadros, outras artes de Leonardo da Vinci. Existe um quadro que foi lançado em 2005, foi vendido, que é conhecido como o Salvator Mundi. Ele foi vendido por apenas 450 milhões de reais. De reais não, de dólares. É coisa pouca, é um final de semana. 450 milhões de dólares, um quadro de Leonardo da Vinci, o Salvator Mundi. Agora você imagina quanto poderia valer algo que é original, que o próprio homem pintou. Quanto valeria hoje? É um valor inestimável. Agora, eu estava vendo essa semana um homem, se eu não me engano, do Ceará. Tem alguém cearense aqui? Glória a Deus, terra boa, vou conhecer lá. Ele chama Maurício Gonçalves. Ele pagou em uma arte feita a grafite. Não sei se vocês já viram, pessoas que fazem caricatura e tal. Ele fez uma arte e ele vendeu por aproximadamente R$1 milhão. Eu quero que vocês prestem atenção, vocês vão falar assim, está virando um leilão a igreja? Calma que nós vamos entrar na palavra. E ele vendeu. Depois de 20 dias ele ficou sabendo que a pessoa que comprou a sua arte feita no grafite pegou a borracha e apagou algumas coisas que ele não gostou. Perdeu aquilo que era original. Não tinha mais sentido. E sabe o que eu fiz com o quadro do Leonardo da Vinci? Eu modifiquei também. Porque algumas coisas não me agradou. Eu queria, como eu gosto de planta, quem sabe que eu gosto de planta?
Eu tenho uma réplica de uma planta que eu tenho na porta da minha casa. Se você quer dar um presente, pode dar planta. Tem um trigo que eu coloquei ali. Coloquei umas frutas que eu sou saudável. E o café. Jesus tomava café. Aonde fala na Bíblia? Na minha. Pão, tudo. Aí sabe o que eu fiz? Eu vou fazer eu marquei aqui para vocês entenderem. Da direita para a esquerda. Temos aqui Bartolomeu, Tiago Menor, André, Judas Iscariotes, Pedro, João e Jesus. Tomé, Tiago Maior, Felipe, Mateus, Judas, Tadeu, Simão Cananeu, Maria Madalena, no meio. Aí eu falei assim, eu preciso colocar alguém nessa mesa com Jesus para tomar uma ceia. Então eu preciso tirar uma pessoa. E quem foi? Judas. Eu não quero Judas na mesa. Então eu coloquei aquela pecinha. Quem sabe que aquela pecinha ali de calça agarrada é o senhor Theo Barros. Depois eu vou mostrar melhor para vocês. Então eu peguei o Theo, meu filho, queria que ele ficasse do lado de Jesus. E tirei Judas. Tá bonito? Mas deixa eu dizer, eu fiz algo que eu queria, mas tirou aquilo que é original, perdeu-se o valor. Concorda comigo? Se eu fosse vender o meu quadro, quanto vocês pagariam? Quanto? Vocês estão oprimindo o meu momento de arte, mas amém, Deus me libertou. Acabou aquilo que era original. Por quê? Eu olhei o que era original, mas eu não achei tão belo. Então eu fiz aquilo que eu acho que é bom. Coloquei meu filho, claro, e tudo que eu gosto de comer, minhas plantinhas. Eu ia colocar minha esposa, mas não achei uma figurinha. Só tem uma figurinha que ela tá com um revólver pra cima. Eu ia falar misericórdia. Eu não vou colocar ela, vocês não vão falar misericórdia, escandalizar a igreja. Mas eu modifiquei tudo a imagem de Leonardo da Vinci. É muito engraçado. Porém é o que a gente faz na nossa vida. A Bíblia fala que Deus nos fez a nossa imagem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Está falando de um projeto original. E no decorrer da vida, nós achamos que não é tão bom aquilo que Deus fez. Então eu vou modificando como aquilo que eu acho que é bom para mim. Acabou a risada, acabou os aleluia. E Deus estava Deus estava ministrando no meu coração sobre voltar à essência, voltar àquilo que é original. Eu quero, antes de ler outros textos e contar uma história que é o que muitos aqui conhecem sobre Marina Chapman. É uma história muito triste, mas ao mesmo tempo se tornou uma grande referência. Eu vou contar essa história para vocês, para fazer sentido. Quem aqui já foi no Rio Tietê? Ah, gente, você é de São Paulo, né? O cheiro é agradável. Eu vou mostrar para vocês. Vocês conseguiram a foto para mim? Mostra a nascente dele. Água que pode se tomar. Uma água totalmente limpa. Agora vai lá para o Rio Tietê, bem lá naquele meio. Vocês têm a foto também aí? Foi Deus que fez isso? Não foi Deus? Quem foi? No desdobramento do Rio Tietê, o homem foi colocando aquilo que ele queria no rio e se transformou nisso. A essência é pura, mas no desdobramento do rio se tornou poluído. Deus te fez com uma essência e um DNA maravilhoso. Mas nos desdobramentos da vida, nós começamos a aplicar aquilo que nós queremos. E quando nós queremos, nós perdemos aquilo que é original e perdemos a nossa essência. Perdendo a nossa essência, eu quero falar algo sobre identidade. Se hoje eu sentasse com você 2 minutos e perguntasse quem é você, você responderia rápido? Amém. Hoje uma das maiores crises, e esse mercado tem crescido. Se você abrir um computador, Instagram, venha saber o seu propósito, venha conhecer 7 passos para conhecer quem você é, o seu tal. Isso nada contra, eu acho legal. Mas porque hoje a geração que nós estamos não sabe quem é e para onde está indo. Por quê? Foi corrompido desde a essência, a sua trajetória, a sua identidade, a sua essência. Vocês estão aqui? Então a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. A palavra imagem e semelhança. A palavra imagem significa tiselen. A palavra tiselen no grego é
A palavra reflexo, algo que é idêntico. A palavra imagem, semelhança, a palavra demut, que significa um molde a partir daquilo que é original. Então imagina uma forma que é igual, é um espelho. Então eu quero dizer, você foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. Amém? Em 1 João capítulo 4 fala assim: como Ele é, nós somos aqui na terra. Então você é imagem e semelhança de Deus. Quem quer conhecer Jesus? Amém? Olhe para o lado, você tem uma imagem perfeita dele. Olha que coisa linda. Vocês não olhou, vocês não acham? Mesmo se a pessoa não for bonita, declare pela fé que ela é. Em nome de Jesus. E para me decorrer aqui um pouco na ministração de hoje, nós vamos falar um pouco sobre identidade. Hoje nós vivemos um mundo, uma busca pela autoimagem. E a autoimagem pode ser definida uma visão de si mesmo, nosso retrato mental baseado em experiências passadas, vivência e estímulos presentes. Então nós vivemos uma busca desenfreada pela autoimagem. Existem alguns estudos que falam que a geração que nós estamos vivendo hoje é a geração selfie. Quem sabe o que é selfie? É um autorretrato. Autorretrato. Eu falei isso, não sei se foi um culto, foi no Docs. Quem aqui já tirou selfie? Todo mundo. Seja bem sincero com você mesmo. Quando você vai tirar uma selfie, quem é a primeira pessoa que você olha na câmera? Mulheres, vou perguntar para vocês. Quem que vocês olham? Você não olha para a pessoa que está do seu lado. Desculpe eu parafrasear que isso não é pecado. A pessoa que se lasca, eu quero ficar eu bonito. Verdade ou não é? Aí a pessoa está linda, a pessoa não, calma, é para esse lado. Não é para esse lado. É para esse. Fala, não, tá linda, não. Aí a pessoa que está tirando fala, não, tá bom demais. Tá, e tira. Porque o importante é a minha autoimagem. O resto que se lasque. É uma busca desenfreada pelo autoimagem. Para entender quem eu sou mentalmente. Mas eu quero dizer, a verdadeira identidade, nós vamos descorrer, eu vou começar de trás para frente, está em Cristo Jesus. Se você não conhece quem é Ele, que é a sua essência, que é o seu plano original, você jamais vai conhecer quem você é de verdade. Você lembra quando Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? Eles dizem o quê? João Batista, profeta, assim. Pedro, ousado, se levanta e diz o quê? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele revela, ele fala: pois bem, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Isso me mostra que quanto mais eu conheço a minha essência, que é Cristo, Ele revela quem eu sou. Vocês entenderam? Quando eu conheço a fonte da minha essência, mais Ele revela a minha essência, a minha natureza e a minha identidade. Quer conhecer quem você é? Conheça Jesus. Amém. Obrigado pela igreja pentecostal que vocês são. Quero contar uma história. Marina Champmel. Muitos ouviram aqui. Você que já ouviu, faz uma cara de espanto no final para ficar assim bem legal, amém? Marina, com seus 4 ou 5 anos de idade, brincando com seus amiguinhos em casa. Isso é uma história verídica, 1950. E ela brincando com seus amiguinhos, seus priminhos e tal. De repente um homem pega um capuz e coloca em sua cabeça e pega e sequestra a Marina. E quando ele sequestra a Marina, ela muito pequena, ela não consegue distinguir tempo, hora, mas ela relata agora na sua vida adulta que foi muito tempo que ela passou dentro de um porta-mala. Então ela ficou com aquele capuz e demorando, de repente ela chega, ela começa a sentir um ambiente mais fresco, mas ela não está vendo. De repente ela começa a ver silêncio e começa a ficar muito frio. E quando ela percebe, ela consegue com muito sacrifício tirar o seu capuz. E quando ela tira o seu capuz, ela está onde? Dentro de uma mata fechada, uma floresta. Eu quero que vocês prestem atenção para que não perca o fio da meada. Ela percebe que ela está numa mata toda fechada. De repente passa uma cobra no pé dela.
E ela, para uma criança, começa a chorar, mamãe, mamãe, papai, papai, desesperada, de tanto chorar ela desmaia. E quando ela desmaia, ela fala que quando ela acorda já está de manhã e ela está rodeado de macacos, gorilas, em volta dela. E ela muito assustada, porém a feição deles para ela era uma feição de cuidado. E com eles tinham bananas, tinha amêndoas, tinha várias coisas que eles pegaram e trouxeram perto dela para ela se alimentar. Muito lindo isso, né? E fala que um dos macacos chama a atenção porque ele é mais velhinho, assim, mais, né? É um que cuidou dela e começou a chegar perto dela e começou a dar o alimento. E ela chama de vovô. Então Marina, ela começa a conviver com os macacos desde pequena. Marina passa durante 5 anos dentro de uma floresta e ninguém achou ela. Uma criança. Então a única convivência dela era quem? Então ela começou a subir nas árvores, começou a andar com o macaco. Ela gritava com o macaco, ela perdeu a sua língua nativa. Ela começou a viver como porque a sua referência era os macacos. E de repente ela contando que ela caminhava pela floresta, de repente ela leva um susto. E quando ela leva um susto, era algo muito fluorescente, que brilhava muito, e quando ela olha, ela fica com medo. E ela acha que poderia ser alguma coisa que poderia atacar, mas ela vai chegando perto. Quando ela pega, ela olha, ela assusta. Era um espelho. Era um espelho. E quando ela olha para ela leva um susto. Por quê? Ela olha para o espelho, olha para os animais, olha para o espelho, olha para os macacos. Ela fala, mas eu não sou igual a eles. Apesar de muitos acreditar que nós viemos do homem sapiens, né? Mas amém. Olha, eu não sou igual, eu não ando igual, eu sou diferente. E a partir daquele espelho, ela começou a modificar a sua conduta e a sua maneira de viver. Até que acharam ela depois de 5 anos no meio de uma mata fechada. Se você quiser, depois eu posso colocar no grupo a história dela para você estudar um pouco. É a coisa mais linda. Hoje ela é casada, ela tem filhos, ela já está bem idosa, mas ela foi achada. O ponto daqui que eu quero chamar a atenção: o ambiente pela qual eu vivo pode ser que vai também modificar a minha identidade. Você sabia disso? Eu brinco, eu conto isso daqui direto na igreja. Em 2000, quando que a gente começou a namorar, amor? 2014? Meu Deus, 2014. No final do ano eu fui conhecer a família. Meu cunhado está aqui, fui conhecer eles. Muito medo, de verdade, eu tinha muito medo, porque ela falava que os irmãos dela eram bem grandes e tal, bravos. E não é nada disso. Não. Mas eu lembro que eu fui conhecer eles. A gente ficou aproximadamente quase 10, 12 dias no sul. Foi suficiente para mim tomar o chimarrão. A gente vai lembrar, o chimarrão. Aleluia. Chimarrão. Até o bar eu aprendi. E a Mari regalava o olho, que é fácil para ela. Regalava os olhos e bah. Eu comecei, quando a gente veio, eu lembro que a gente... foi o suficiente para modificar a minha identidade paulista. Por isso que eu falo, aonde nós estamos inseridos, ou a gente nasce para influenciar, ou a gente é influenciado. Se o ambiente pelo qual você está vivendo, você está se modificando, o ambiente que você precisa rever algumas coisas. Porque você foi chamado para transformar os ambientes onde você pisa, e não você ser transformado pelo ambiente que você está. Amém? E aqui Marina, ela foi totalmente moldada a um ambiente pela qual estava vendo, porque ela não tinha referência. A única referência que ela tinha era quem? Mas quando ela pega um espelho, ela fala, uau, eu sou um ser humano. E ela olha e fala assim, eu preciso andar diferente, porque eu não sou da mesma espécie. E ela conta esse testemunho. Eu quero dizer para você, no mundo pela qual nós estamos, nós podemos estar até dentro da igreja, cantando e chorando, toda a terra será cheia. Mas se você não tem uma referência chamada Jesus, pode ser que a sua identidade, a sua essência está corrompida. Sabe por quê? Não é a igreja que vai te mudar.
Não é uma placa de igreja que vai te mudar. Não é a oração forte do pastor que muda. É se você conhece a Jesus ou não. E se você não conhece Jesus, qualquer rótulo que te dão, você aceita. Não é verdade? É assim, pronto. Quando eu era pequeno, em casa a gente não gostava. Meu pai gostava, não sei se gostava ou gostava, não sei. Não gostava de futebol. Quando eu era pequeno, uma pessoa de fora me influenciou. Hoje eu sou palmeirense, pela glória de Deus. E todo inimigo está sendo repreendido nessa manhã. Arreda de mim, Satanás. Vocês sabem com quem que eu estou falando. Essa pessoa foi capaz de me influenciar de uma tal maneira. Comprou uma camiseta, que eu tenho a camiseta até hoje. Eu grito porco, porco, porco até morrer. Mas dentro da minha casa eu não tinha referência de time. Aí depois que eu me tornei um palmeirense, aí surgiu um corintiano dentro de casa. Um desviado. Não preciso falar quem é, né? Um desviado. Não, mas o Corinthians é melhor. Mas a minha identidade já tinha sido moldada desde pequeno. Aí meu pai falava que era bom, que era bom, que era bom. Mas eu cheguei numa mentalidade, que a gente fala de uma mentalidade, uma idade da consciência, aonde o seu caráter já foi transformado, aonde já foi moldado. E eu falei assim, não, eu sou palmeirense até morrer, olê, olê. Pronto. Não tinha uma referência, por não ter referência, uma pessoa de fora colocou a referência em mim. É o que acontece, quando eu não conheço o meu pai, eu não conheço quem é Jesus, a referência que eu pegar lá fora está servindo. Nas roupas, no modo de falar, no modo de ouvir, no olhar, a minha referência é lá fora. Ai, Jesus, fala ou não fala? Depois ele vai tomar ceia, vocês vão ter que me perdoar, senão vocês vão cair duro aqui na igreja. Falo mesmo. Eu tô com uma pessoa na minha frente que é da moda. Aleluia. A pessoa conhece, o cara fica só na wiki. E eu gosto. Só não me visto como, mas um dia eu chego lá. Nada combina com nada da minha paleta, mas a minha paleta é mexicana. Vamos lá. Deixa eu falar algo para vocês. O modo de vestir, nós aqui não pegamos no pé. Você concorda comigo? Pegamos ou não? Mas está entrando umas tendências dentro da igreja que precisa passar óleo e não é ungido para entrar as roupas. Irmãos, misericórdia, aleluia. A sua referência precisa ser a palavra. Falei. Pronto, estou em dia na minha terapia. Então nós percebemos que a falta de referência e falta de conhecer a minha essência, qualquer coisa está bom. E dentro da igreja está assim, de pessoas pegando referências lá fora. Por quê? Tem preguiça de ler a Bíblia. Eu morro por Cristo, eu morro por Ele, é para Ele que eu vivo, é Ele, por causa dEle, que eu estou gastando a minha vida. Tá, como você conhece a Jesus? Mediante Ele é o verbo, se fez carne. Não tem outro meio de não conhecer a Ele mediante a sua palavra. Aí fala que morre, que conhece, mas não abre a Bíblia. Aí você não conhece quem é Ele, e por falta de conhecer quem é Ele, a sua referência é modificada. E é onde se corrompe a essência, como o Tietê. Tietê não, Tietê. Você foi feito belo e perfeito, mas por não saber a sua origem, no meio do caminho pessoas colocaram, eu acho que você é isso. Aí foi colocando lixo. Eu acho que você combina com isso. Mas você é isso, e você é aquilo, e foi enchendo de entulho. Chega no final, uma água que era para se beber, não pode nem ser tocada. E a Bíblia fala que você é uma fonte inesgotável, que dentro de você flui de rios de águas vivas, para matar e saciar a fome e a sede dos pecadores. Mas quando a fonte está corrompida, você não gera vida, você só gera morte. A pergunta é, as pessoas que estão do lado de você, gera vida ou gera morte?
Na mesma fonte não gera água doce, ou gera salgada. Por falta de conhecer quem Ele é, eu não sei quem eu sou. Você pode comprar 10, 15 cursos. 7 passos para conhecer quem é você. 7 passos para ver o seu potencial. Legal, top. Mas se você não conhece a sua essência, vai ser mais uma impressão e mais um rótulo para você. Você sabia disso? Existe um testemunho. Eu já estou indo para o final, amém, irmãos? Algo que eu queria falar simples e direto. Pessoas sem identidade. Lá na igreja de Campo Grande eu ouvi isso, eu creio que eu repliquei isso no base. Tinha uma pessoa que ela foi criada dentro de um contexto evangélico. Então os pais projetou essa pessoa para quê? Para estar dentro da igreja e ficar em cima de púlpito. Então falou, você é isso, você é um diácono, você é um presbítero, você é isso, aquele monte de coisa que fala, né? Que você é. Então aconteceu, uma criança quando ouve desde pequeno aquilo que ela é, ela pega como verdade. E quando pegou como verdade, ele falou, então eu sou isso. Agora na sua velhice ele chegou, o pastor Henrique, e disse assim, pastor, depois dessa aula de identidade, eu percebi que eu não fui chamado para o altar. Eu fui chamado para ser um dos maiores e melhores engenheiros civil de Campo Grande. As pessoas falam, não, mas você não vai cumprir então o seu ID. Por quê? A mentalidade medíocre do cristão acha que cumprir o propósito é só dentro da igreja, que fazer o chamado de Deus é só em cima dentro da igreja. Mas eu quero dizer, você pode ser o melhor vendedor, o melhor médico, o melhor vendedor, o melhor pedreiro, o melhor faxineiro, para glorificar a Deus. Mas o que acontece? Por ele não saber desde pequeno quem ele era, foi imprimido uma identidade e um propósito que ele não era. E ele achou que era aquilo. Então ele viveu muitos anos carregando um fardo que não era dele. Por não conhecer a essência e a minha fonte, qualquer coisa serve para mim. Tudo bem até aqui, gente? Vamos ler a palavra, senão vocês vão falar que parece um curso. Vamos lá, né? Eu sei que ninguém vai falar isso para mim. 1 João capítulo 4. Vocês estão aqui, gente? Para você ver o poder daquilo que eu ouço, ele pode gerar identidade em mim. Vocês estão aqui, gente? Aleluia. Tem alguém dormindo? Se você está dormindo, dá glória a Deus. Então está acordado mesmo. Deixa aberto aí, deixa aberto. Eu vou fazer 2 dinâmicas para que a gente entenda a palavra de hoje. Eu vou perguntar para o nosso irmão aqui, o dedo do céu, qual é o nome dele? Quem sabe o nome dele? Qual é o seu nome? Fala, porque tem gente que não te conhece. A igreja está com 1000 pessoas. Qual é o seu nome? Márcio. Você sabia que eu fiquei sabendo hoje que não é Márcio? Juvenal. Você acredita nisso? Não. Mas é Juvenal. Não. Sempre foi Márcio. Sempre foi Márcio? Sempre. Você ouve Márcio desde quando? Desde quando nasci. Ele ouviu o nome dele. Márcio, para de matar a aula, Márcio. Profeta. Márcio, para de fazer isso, Márcio. Para de fazer isso, Márcio. Para de fazer isso, Márcio. Márcio. Ele ouviu tanto algo que foi capaz de gerar o que? Tem pessoas aqui que desde pequenos ouviu algo que você não é. E você pegou isso como uma verdade tão grande. Eu quero trazer nessa manhã que você é aquilo que Deus diz ao seu respeito. E ponto final. Ponto final. Mas eu ouvi, eu achei que eu era. Não, você é o que Deus disse ao seu respeito. Ponto final. Eu poderia falar com ele até amanhã. Mas é Juvenal, um nome bonito. Mas ele tem uma convicção que o nome dele é Márcio. E por que nós não temos essa tanta confiança na identidade que Deus imprimiu em nós? Porque a gente não conhece e não ouve. A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir o que é a palavra. Aí eu não ouço, eu não mergulho, e por não ouvir não cria uma raiz e uma crença. Porque o que eu ouço gera uma crença, e o que gera crença gera o que? Uma autoridade. Posso fazer a última dinâmica para a gente finalizar? Parece um
mala. Vamos lá. Todo mundo, eu acho que já fiz isso também aqui, mas vamos fazer de novo, que eu tô com o microfone, então eu faço. Nós vamos contar mentalmente. Você sabe o que é contar mentalmente, né? Não precisa falar. Nós vamos contar até 20, mentalmente. Quando eu falar já, não vai falar 1, 2, 3, mentalmente. E depois eu vou falar assim, fala o seu nome. Todo mundo vai falar com voz alta o seu nome. Quando eu falar já. Entenderam ou não? Então vamos lá, 1, 2, 3 e já, começa a contar. Já! Vocês entenderam? Vamos de novo, contar. 1, 2, 3, conta até 20. Já! A pergunta que eu faço é o seguinte: quando você falou, você continuou contando? Porque o mecanismo do nosso cérebro é, quando a minha boca fala, eu paro para captar a mensagem, porque a minha boca está falando. Porque o que eu falo, meu ouvido ouve. O que o meu ouvido ouve gera uma crença. Então tudo que você fala ao seu respeito está gerando uma identidade. Até Jesus está ligando para mim, para falar parabéns por essa dinâmica, porque vocês acham que não gostou. Aí você fala negatividade, fala, a sua boca é a mais próxima do teu ouvido. O que eu falo gera crença e a minha crença gera minha identidade. O que você tem falado ao seu respeito? O que eu falo gera uma identidade. E gerando identidade gera uma autoridade. A Bíblia vai dizer em vocês abriram aí? João? Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Romanos capítulo 8, 29. Porque o que dantes conheceu também o que predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos. Agora 2 conselhos que eu vou dar para nós finalizarmos. Primeiro, você que gosta de anotar. Como eu faço para resgatar e voltar para a essência de quem eu sou? A essência de que Cristo me fez, e Ele fez para um propósito muito bem claro. Primeiro, renove a sua mente com a palavra. Tudo bem? Vocês estão aqui? Renove a sua mente com a palavra. Os evangeliqueis amam falar assim, Josué capítulo 1, verso 9. Seja forte e corajoso, não te temas, e oh, aleluia. Mas esquece dos versículos anteriores. Pegue o mandamento e medita dia e noite. Dia e noite. Mas hoje nós queremos o benefício. Eu preciso ser forte, corajoso, eu preciso ser abençoado, eu preciso ser aquilo, eu preciso ser aquilo. Mas antes de qualquer promessa existe uma responsabilidade por trás dela. Medita dia e noite. Salmos capítulo 1 fala: se você meditar dia e noite, serão como árvores junto a ribeiros de águas. Mas para ser uma árvore junto a ribeiros de águas, precisam fazer o quê? Meditar, conhecer e prosseguir em conhecer. Eu acho que vocês não lembram de 2 domingos atrás que eu falei assim: você vai abraçar o seu irmão, ao invés de você falar assim, paz do Senhor, irmão, você ia falar para ele assim: o que o Senhor falou com você essa semana? Quem lembra disso? Você fez isso? Então no final, antes da boa semana, você fala assim: o que o Espírito Santo comunicou para você essa semana? Aí você vai ver se a pessoa leu a Bíblia ou não. Aleluia. Ninguém quer que acabe o culto mais agora, né? Se deixar faz até vigília, só para não abraçar agora, né? Agora nós estamos acabando. Segundo, declare com a sua boca aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Em Josué, que eu disse não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nele dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu tenho certeza absoluta, se eu chegasse aqui, eu quero pregar hoje sobre Josué capítulo 1, verso 8, parte B.
os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E até mortal, gente babando, rodando no manto. Mas eu quero trazer responsabilidade hoje. Medite na lei dia e noite, para que os seus caminhos sejam prósperos. Então existe algo que antecede isso, é o que? Meditar e eu falar. Quanto mais eu conheço quem Ele é. Pastor, aonde você quer chegar? 2 pontos, e vamos orar. Enquanto estava orando, 2 motivos, e é pelo Espírito isso. 2 motivos que você perdeu essa identidade. Um é abuso. Existem pessoas que foram abusadas aqui, talvez emocionalmente, naturalmente, não sei. Você perdeu a sua identidade. E segundo, porque você não teve referência de quem é Jesus. Talvez você conheceu uma religião, você conheceu uma placa de igreja, mas essas pessoas não te salvam. O que salva é só Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E eu creio que hoje existe um resgate de identidade. Pessoas estão machucadas, pessoas estão sem identidade por abusos e falta de referência. Talvez não é uma palavra profunda, mas é uma palavra direta. Se você não conhecer quem você é, o seu propósito também você não sabe. Eu vou fazer uma pergunta básica, para quem viaja bastante. Se você for viajar, Júnior, se você esquecer a sua identidade no aeroporto, você consegue fazer viagem hoje? Não consegue, né? Vai lá, fala, não, mas eu sou eu, não aqui a minha cara. Se você não tiver identidade, você não entra no voo. Tem pessoas que não decolam na sua vida espiritual, no seu propósito, porque você está sem identidade. E você quer forçar a entrar no propósito, mas você não sabe quem é. E quando você não sabe quem é, você não consegue entrar no voo do propósito. Porque o início de uma viagem no seu propósito é saber primeiramente quem você é. Você entendeu? Então hoje é uma manhã de você conhecer quem você é. Abusos estão caindo por terra, a falta de referência está caindo, e Jesus será a sua referência. Feche seus olhos.